Não encontrou pagar. Mantém também. Agora, quando na cara uma eu sou tímido. A gente sabe. Eu sou tímido. Bom, Vocês querem microfone? não. Boa tarde, amigos. Eu já estive aqui nesta casa algumas vezes, há muitos anos atrás, né? Estou retomando aqui, então é uma felicidade imensa. Primeiro pelo convite do Wagner por essa proposta do Evangelho, e depois porque cada um de nós, né, que estamos aqui neste mundo de expiação e provas, nós vamos trazer aqui qual a razão que nos levou a implantar o Evangelho na nossa casa. Qual a razão que nos levou a implantar o Evangelho na nossa casa, e particularmente para mim, eu estava dividindo aqui com o Wagner, para mim foi um divisor de águas. Nós implantamos o Evangelho na nossa casa há cerca de 6 anos. Para mim foi um grande divisor de águas, porque caiu algumas fichas que eu não tinha entendido. Porque até então tinha muita coisa aqui, ó, no conhecimento, mas de coração não tinha muita coisa. Então me ajudou muito. Nós vamos perceber que o Evangelho nada mais é do que um roteiro, como o próprio Kardec fala na introdução, na nota explicativa do Evangelho, um roteiro seguro para a transformação moral de cada um de nós. E para ser transformação moral, esse Evangelho precisa realmente fazer parte do meu dia a dia. Não pode ser mais só aquela palavra bonita, só aquela lição que o Cristo deixou para mim, mas ela precisa ser para mim um roteiro efetivo de vida, né? É óbvio que nós também precisamos entender que tudo que o Cristo trouxe para nós no Evangelho, em qualquer dos seus exemplos, ele trouxe uma proposta que nós vamos completar a sua aplicação efetiva na medida do nosso processo de evolução. Mas o que nós já podemos fazer aqui no mundo de expiação e provas? Eu me sinto hoje muito tranquilo e o que me consola e o que me faz professar a religião espírita, o que me faz buscar ser espírita, é realmente esse conhecimento que Kardec trouxe para nós. Porque, gente, se nós considerássemos aqui só, fizéssemos uma escada aqui, colocássemos degraus da escada, como aquela que está ali, nós estamos no segundo degrau da escada da evolução. E nós já temos a oportunidade de conhecer o Cristo, de conhecer que somos espíritos imortais, que cada um de nós está no seu processo de evolução e que nós temos um fim, e o fim é de sermos muito felizes. O fim nosso é de sermos espíritos grandiosos como Cristo é hoje. Olha que coisa fantástica, gente. Por isso trazemos esse roteiro. Por isso nós vamos aqui conversar juntos. Me chamo Alberto e agora vou passar a palavra para o Cláudio. Boa tarde, gente. Fazer o Evangelho é uma coisa que acredito que habitualmente todos fazemos. Alguém dos presentes não faz o Evangelho em casa? Todos fazemos o Evangelho no lar? E todos nós também conhecemos o Evangelho. Quantas palestras nós não damos nas casas espíritas que tem como base algum capítulo, algum item do Evangelho? Mas será que efetivamente nós compreendemos a dimensão e a profundidade dos ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho? Será que alguns destes ensinamentos ainda são de difícil compreensão, difícil entendimento para nós? E quem trouxe esta forma de fazer o Evangelho não somos nós lá do Irmão Francisca, né? Nós também fomos buscar numa fonte. Como é que faz isso? Né? Qual é a utilidade prática disto na nossa vida pessoal e dentro da casa espírita como trabalhadores que somos? Né? Eu trabalho no Irmão Francisca desde, tens ideia de quanto tempo? Desde 1986. É verdade, né? Então, mas só quando nós fomos buscar em outra casa espírita esta forma de fazer ou de compreender o Evangelho, é que para mim abriu também, é como se tivessem tirado um véu, né, da minha visão,
e eu começasse a olhar de forma diferente e compreender o Evangelho. De onde é que começou tudo isso? Nos esclarece irmã Sidufo nesse livro aqui, Lírios de Esperança, para vocês terem ideia. Neste livro, no primeiro capítulo, há um diálogo. É o último dia de vida de Eurípides Barçanufo aqui no plano terreno, 1º de novembro de 1918. Na madrugada deste dia, do dia 31 de outubro para 1º de novembro, o Eurípides estava para exalar o último suspiro. E vem até ele, se aproxima dele, um espírito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é de Maria de Nazaré. Já ouviram? Então, se aproxima de Eurípides, e vem dizer que tinha uma missão, tinha sido incumbida por Jesus de levar uma missão para ele, Eurípides, se ele aceitasse. E pergunta a ele se ele se recordava do último encontro que ele, Eurípides, tinha tido com Jesus e o motivo pelo qual Jesus havia chorado. Maria de Nazaré perguntando a Eurípides. E Eurípides responde: sim, digna serva, Jesus chorou pelos que lhe conhecem os ensinos e não os vivenciam nas atitudes. Pelos muitos que lhe conhecem os ensinamentos e não os vivenciam nas atitudes. E aqui, o livro, ele é destinado a nós espíritas, que chegamos na erraticidade depois de desencarnarmos, conhecemos muito em teoria da doutrina espírita, mas que não vivenciamos nas nossas relações com as pessoas os ensinamentos de Jesus. E patinamos em uma encarnação, conseguimos pequeninos progressos em termos de evolução moral. E a proposta de Maria de Nazaré para Eurípides é auxiliar a Jesus a desenvolver uma metodologia que pudesse auxiliar a nós espíritas a compreendermos o seu Evangelho, a ponto de vivenciar este Evangelho, de tirar aqui somente desta faixa da nossa intelectualidade, da nossa razão, e trazer o Evangelho para dentro do coração. Aí sim, nós temos condições de viver estes ensinamentos. Mas para poder viver o Evangelho, eu preciso compreendê-lo. Senão, ele fica só na esfera do conhecimento, da parte racional. E aí, Eurípides, anos depois, aproximadamente 28 anos atrás, então vejam que se passou um tempo na espiritualidade, ele preparando a equipe de espíritos, que veio trazer uma metodologia que é denominada de evangelização de espíritos. Não é aquilo que nós estamos acostumados a ver nas casas espíritas, de evangelização de crianças e de jovens. O entendimento da evangelização de espíritos é que todos nós, independente da idade, necessitamos ser evangelizados. Não importa se eu sou um espírito recém-nascido ou se eu sou um espírito com 102 anos de idade. Todos somos espíritos. Por estarmos em um processo de aprendizado e de reeducação no mundo de expiação e provas, eu preciso aprender a fazer alguma coisa melhor. E aí então, Eurípides, lá na cidade de Sacramento, onde ele viveu a sua última reencarnação, Amor e Caridade, o nome da casa espírita, então na Casa Espírita Amor e Caridade, fundada por ele mesmo, lá nos anos de 1890 e alguma coisa, no Colégio Allan Kardec, que muitos de vocês podem já conhecer, pode até ter ido visitar lá em Sacramento. Então ali ele começa a transmitir esta metodologia, que é de enxergar a doutrina espírita como um processo de aprendizado que pode facultar
a minha transformação moral, de forma a viver esta doutrina espírita. Então ele traz uma série de livros, deve dar algo em torno de 30 livros hoje, esta produção lá no Grupo Espírita Amor e Caridade, no Colégio Allan Kardec. Neste livro, O que é Evangelização de Espíritos, que é onde invariavelmente tudo começa, gente, só acho que 3 ou 4 parágrafos que eu queria compartilhar com vocês, onde ele fala do Evangelho. Olha que eu tinha marcado aqui, e a marquinha já desmarcou, tinha deixado uma folhinha, eu mesmo já tirei a folhinha, né? Então ele coloca, a folhinha está guardadinha aqui, ele coloca para a gente assim: há 2000 anos recontamos a história de Jesus sem a preocupação do entendimento profundo das suas lições, que transformam a vida, fortalecem e encorajam o espírito a mudar. Então há 2000 anos a gente vem tendo contato, não importa em qual religião que nós estejamos, e provavelmente já fomos católicos durante muitas e muitas reencarnações, então tivemos contato com o Evangelho de Jesus, com os seus ensinamentos. E ele continua: o Evangelho de Jesus precisa ser compreendido em sua simplicidade e na grandeza dos seus ensinamentos. Uma das propostas da doutrina espírita é nós resgatarmos o cristianismo redivivo. Como é que os discípulos de Jesus atuavam naquela época junto das pessoas que vivenciavam as dificuldades de toda a natureza? Não é o doente, o paralítico, a prostituta, assim, aquele que passava fome, aquele que tinha dificuldade com a família, aquele que sofria obsessão de toda a natureza. Como é que os discípulos cuidavam? Como é que era a Casa do Caminho dirigida por Pedro, lá em Jerusalém? Tinha alguma restrição? Tinha algum ritual? Tinha alguma forma de atendimento? Não. Ali imperava, como base de toda a estrutura, única e exclusivamente o amor nas relações entre as pessoas. E olha que não era tarefa fácil, porque o que eles se desentendiam era Paulo de Tarso com quem que saía faísca no relacionamento. Eu não lembro qual dos outros discípulos que literalmente saía faísca. Eles só foram se entender no fim da vida, quando já estavam velhinhos de cabeça branca, não? Porque as dificuldades de relacionamento existem, mas a proposta, e isso era muito forte, a proposta é vivenciar o amor, não criar barreiras na convivência, buscar muito pelo contrário, formas de vencermos as dificuldades que a gente traz na própria intimidade e que nos afastam das outras pessoas, afastar de nós os preconceitos que a gente traz desde tantas reencarnações. Daí a necessidade, como ele diz, de compreender o Evangelho na sua simplicidade e na grandeza dos seus ensinamentos. Diz ainda que estamos numa nova era. A gente está numa fase de transição onde estamos deixando a Terra no mundo de expiação e provas para entrar numa era de regeneração aqui. E será que todos nós que aqui habitamos temos méritos para reencarnar na Terra quando para cá voltarmos numa nova existência? Porque se não tivermos méritos, iremos para outro planeta. E eu preciso pensar que se quero continuar reencarnando aqui, se quero fazer por merecer continuar reencarnando aqui ou não. Diz ainda este amigo espiritual: estamos numa nova era, entramos numa nova era. A reflexão deve ser constante para que possamos resolver nossas dificuldades, embasando-nos nos ensinamentos contidos do Evangelho. Aqui, uma outra proposta de Jesus para a gente, a reflexão. Eu tenho o hábito de refletir? Tenho?
ou eu tenho o hábito de reagir diante das situações que a vida me coloca? Porque a proposta de evangelização de espíritos é eu construir o processo reflexivo, De forma íntima. que vai me proporcionar no decorrer do tempo a realização da reforma íntima. Mas eu preciso refletir diante da minha postura nesta existência. O que eu penso? Quais são os pensamentos que eu gero? Porque a partir do instante em que eu penso, eu gero formas de pensamento, eu plasmo aquelas imagens. A partir do momento em que eu vibro o sentimento, eu dou uma direção àquele pensamento, né? Dou um sentido para ele, dou uma intensidade àquele pensamento. Quando eu falo, quando eu exteriorizo, se forem palavras, né, de estímulo, eu vou ajudar alguém, mas se for de crítica, eu posso destruir a outra pessoa. E antes de fazer a crítica, eu paro, eu reflito a respeito de o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, ou simplesmente eu vomito aquilo que eu tenho aqui na mente e aqui dentro do coração. Então, Eurípides vem e propõe para a gente, para desenvolvermos o processo reflexivo na nossa intimidade, antes de nós fazermos qualquer bobagem por aí, até para evitar de dificultarmos os nossos próprios relacionamentos, a nossa convivência com as pessoas. Quem de nós é que já não teve que depois de um arroubo de cólera ter que parar e chegar para pedir desculpas? É gostoso pedir desculpas? Não seria melhor não ter falado a besteira antes? Por que eu falei a besteira? Porque eu não parei para pensar. Eu não trago construído em mim o hábito da reflexão. E aqui o Eurípides diz, é necessário refletir, senão eu não posso compreender. Eu tenho que refletir, ponderar, questionar, né? Produzir um entendimento a respeito daquele assunto, daquele problema, para depois então eu exteriorizar a minha opinião e não falar simplesmente daquilo que eu acho. Diz ainda este companheiro espiritual, o Evangelho é o roteiro sublime da mais alta moral que o espírito deve alcançar. Veja, roteiro sublime da mais alta moral. Quando eu estou com uma dificuldade na minha existência, na minha convivência com as outras pessoas, eu paro, abro o Evangelho para procurar ver que ensinamento Jesus me oferece naquele instante, para que eu possa encontrar ali o caminho que possa me ajudar na solução deste problema ou dessa dificuldade. Eu faço isso habitualmente? Faço, gente? Não, invariavelmente não faço. O roteiro está aqui, não é? Como o Alberto dizia no caminho, não é? De casa para cá, Jesus se coloca para nós como o caminho, a verdade e a vida, não é isso? E eu tenho Jesus no Evangelho, eu tenho Jesus através da oração, e me utilizo desses recursos. Ainda não. Por incrível que pareça, nós espíritas, atuantes na doutrina espírita, fazemos uso deste Evangelho. Como é a expectativa de Jesus? Jesus chorou por muitos que lhe conhecem os ensinamentos, mas não os vivenciam nas suas atitudes, nas suas relações com as outras pessoas. Ele diz, o Evangelho, não é? Aliás, não julgueis para não seres julgados. É a lição preciosa do Espírito que busca o entendimento do estado evolutivo em que se encontra. E em relação ao perdão, não é? Ele diz mais, o entendimento sobre o valor do perdão é outro quesito indispensável para o trabalho com Jesus. Perdoar não é esquecer, mas sim transformar as energias doentes, impregnadas em nossa construção, em uma nova construção.
Perdoar é transformar as energias doentias, não é? Da mágoa e do ressentimento que eu trago em relação àquele outro companheiro. Eu preciso transformar essas energias. Eu preciso parar de ressentir aquela mágoa, de ficar ruminando aquilo dias, semanas, meses, anos a fio. E com aquilo eu vou me afastando da outra pessoa. Quando o Evangelho diz para mim, não é, que eu preciso me aproximar dela, que eu preciso, quem sabe nesta existência, diminuir a distância em termos de afeição em relação àquela pessoa. Então vejam, a proposta que esta metodologia que Eurípides Barçanufo traz no grupo Esperança e Caridade lá de Sacramento, Colégio Allan Kardec, para que nós possamos compreender o Evangelho. E à medida em que nós vamos compreendendo, nós vamos nos transformando, fazendo esta reforma íntima. É a compreensão através da inteligência, é o raciocínio lógico que vai nos permitindo o entendimento e a desenvolver os esforços na nossa própria intimidade para realizarmos estas mudanças. Vamos fazer isso de uma hora para outra, né? 15, 20 dias, um mês, está todo mundo aqui fazendo Evangelho, daqui 6 meses somos novos espíritas? Não. Nós nem sabemos se vamos conseguir entender todo o Evangelho nesta reencarnação ainda, não é? O Alberto falou que nós já estamos há 6 anos fazendo isso na nossa casa, não é? Fomos, além de trazer a metodologia da evangelização de espíritos, nós fomos lá também para Sacramento para aprender a fazer este Evangelho, a viver este Evangelho, não é? Vamos para Sacramento, vamos em uma outra casa espírita chamada Terra de Ismael, no distrito de Jurucena, cidade de Jardinópolis, perto de Ribeirão Preto, né, onde eles também utilizam a metodologia da evangelização de espíritos e também é um centro de disseminação dessa metodologia. E então a gente vai lá, né, para aprender na prática com quem sabe fazer melhor do que nós, né, para que a gente possa também se aperfeiçoar nesse processo. Isto fazendo há 6 anos este trabalho na nossa casa. Sabemos alguma coisa? Como o Alberto falou, sabemos hoje um pouquinho mais do que a gente sabia há 6 anos atrás. E a cada vez, né, porque a gente já fez o Evangelho inteiro, que durou quase 5 anos para fazer o Evangelho inteiro, então recomeçamos em 2017 a rever o Evangelho pela segunda vez neste trabalho, não é isso? E a gente descobre nuances de entendimento a respeito daquela lição do Evangelho que a gente não tinha notado da vez anterior. Então, não sabemos quando é que vai ter fim esse processo de compreensão do Evangelho, que é muito particular de cada um de nós. Mas o que nós podemos dizer, nós é que fazemos este trabalho na casa, que ele foi extremamente importante para nós, enquanto espíritos, extremamente importante para nós enquanto trabalhadores da casa espírita, no atendimento fraterno, como tu dissestes, onde as pessoas que participam do Evangelho, elas vão encontrando a luz no fim do túnel, né, que precisam para suas aflições, para suas dificuldades, e aí diminui a frequência efetivamente no atendimento fraterno, não é? E em outro trabalho, é o trabalho dentro do grupo mediúnico, que também nos auxilia no diálogo. A minha atividade é de dialogador no grupo mediúnico, nos auxilia no diálogo com a espiritualidade. Por quê? Porque nos permite, na realização do Evangelho, a compreender a dificuldade do meu semelhante. E no instante em que eu consigo perceber, compreender a dificuldade, eu diminuo o meu espírito crítico e vou, né, esmaecendo o meu julgamento aqui dentro. Deixo de ser tão inflexível
tão rígido na minha crítica e no meu julgamento, porque quando eu julgo, invariavelmente eu condeno. Não sei como é para vocês. Dificilmente eu absolvo alguém depois do meu julgamento. Né? Eu prego na cruz. Não tem por onde. E aproveitando também o que o Cláudio falou com relação à diminuição do atendimento fraterno, isso foi real na nossa casa, isso aconteceu mesmo. Porque nós iniciamos essa dinâmica do Evangelho aos sábados pela manhã, aberto ao público, né, grupos pequenos, e depois foi se expandindo pelos demais horários da casa. Então hoje, na nossa casa, nós temos o Evangelho às segundas, quartas e sextas às 19 horas, em várias salas. Nós temos as segundas, quartas e quintas-feiras às 9 horas da manhã. Aí é uma única sala, pelo horário, né? Mas à noite nós temos várias salas. É mais de uma sala geralmente que nós temos lá no Evangelho. E como que o Evangelho então funciona para nós então? Na verdade nós preparamos um material do Evangelho num grupo que se reúne 2 vezes por mês. Esse grupo se reúne no nosso caso nós reunimos no primeiro e no terceiro sábado do mês, das 8 às 9 horas da manhã, já com o tema que nós vamos apresentar no decorrer do mês do trabalho, da casa dos evangelhos. Nesse mês, então, tem uma equipe que prepara esse evangelho para nós e traz as reflexões que nós dividimos nesses 2 encontros que nós temos no primeiro e no terceiro sábado. Ali então nós trazemos a visão daquele grupo que ali refletiu acerca do Evangelho e divide com todo mundo. Elaboramos um texto disso e distribuímos para todos os colaboradores do Evangelho. Porque como nós temos hoje, que nem, por exemplo, na sexta-feira que eu colaboro no Evangelho, nós temos 3 salas. Nós necessitaríamos de uma quarta sala, só que nós não temos colaboradores. Porque nós fazemos em 2 salas, onde a capacidade das salas é de 15 pessoas cada uma, e o salão superior nosso, que às vezes o salão lá em cima fica com 40, 50 pessoas. Porque a dinâmica do Evangelho, na verdade, é poucas pessoas. Por quê? Porque para que todos nós possamos participar. O que eu entendi disso? Peraí, não é entender a lição, não é o que o Cristo quis dizer, mas como é que serve para mim? Nós estamos tratando do capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados, esse mês aqui nós estamos tratando desse capítulo. Bem-aventurados, misericordiosos. E o final do texto fala o quê? Porque obterão misericórdia. Então percebam que qual tem que ser a reflexão diante desta lição para cada um de nós? Puxa vida, o Cristo está falando que se eu for misericordioso, eu também vou receber misericórdia. Ele está fazendo um convite da gente usar a nossa inteligência, de nós fazermos o bem porque vai fazer bem para mim primeiro. Olha que coisa fantástica. Esse é um dos princípios que nós aplicamos do Evangelho. E quando nós dividimos isso daí, nós fazemos a leitura do item que está determinado na semana, fazemos a leitura em sala, nesse grupo. Depois da leitura, cada um vai se posicionar. Puxa, olha, comigo aconteceu tal coisa, assim, esse assado, eu não consegui aplicar. É isso que é a ideia primordial da dinâmica do Evangelho. Por isso que nós nem falamos de estudo do Evangelho. Você vai ficar naquilo lá, vamos estudar a passagem de Cristo. Não vamos estudar a passagem de Cristo. Nós vamos procurar saber o que serve para mim. Como o Paulo estava falando aqui, não julgueis para não ser julgados. Peraí, deixa eu fazer uma reflexão. Puxa vida, eu fui criado, a minha cultura é de julgamento. A minha cultura é de julgamento. Né? Quando eu vejo a situação lá no noticiário na TV. Por quê? Porque eu só vejo a minha vida material. Mas quando a doutrina espírita trouxe para cada um de nós, somos espíritos imortais, diz para nós de onde viemos, para quem estamos aqui, para onde vamos, eu tenho que olhar para o outro também como espírito imortal. Percebe a diferença para nós? Então, a proposta do Evangelho, então, é justamente isso. É que em grupos ali de 10, 15 pessoas, nós possamos, então, refletir juntos sobre a lição, levar até durante a semana para a nossa existência e depois, nos reencontrando novamente, trazer para nós como é que foi a sua semana, como é que você
conseguiu pôr em prática alguma coisa. Porque, gente, volto a dizer aqui, para mim hoje é muito tranquilo a questão que a doutrina espírita me traz, de tudo que ela me convida para a construção moral que eu preciso fazer. Para mim é muito tranquilo assim. Toda a proposta do Cristo hoje é o nosso fim, é a nossa finalidade. Mas a hora que atingirmos o grau de espíritos superiores, como Cristo é hoje, então 100% do bem-aventurado aqui, ser misericordioso, eu vou atingir lá. Mas o que eu já posso fazer agora? Eu não posso agradecer lá o atendente que me atende em determinado lugar, o porteiro lá do prédio, muito obrigado, boa tarde, até logo. Não é verdade? Eu não posso fazer essas pequenas coisas hoje na nossa coisa, nosso trânsito. Muitos de nós aqui dirigimos. Será que nós, quando nós vemos lá, por exemplo, aquele político lá que causando alguma situação aí que está atingindo diretamente cada um de nós, será que nós também, em pequena escala, também não fazemos a mesma coisa quando a gente, por exemplo, abusa da velocidade do carro, passa o sinal vermelho, para o carro num lugar onde não deveria parar? Ah, é rapidinho, eu só vou ali levar o documento. Percebe, gente? É essas reflexões que nós trazemos para o Evangelho. Não é nada excepcional, mas é alguma coisa do nosso dia a dia. Como é que está? Eu consigo ser um bom marido, eu consigo ser um bom esposo, eu consigo ser um bom filho, um bom amigo, um bom companheiro na casa espírita? Essas perguntas que cada um de nós que vamos para o Evangelho saímos. Não é isso, filho? Só que na casa espírita não tem problema de desentendimento, né, Marcelo? Não tem opiniões diferentes, pensamentos diferentes. Oi? As conversas só tem som de árvore. Então a proposta do Evangelho é isso. Então nós nos reunimos, preparamos o tema já previamente dividido do Evangelho e vamos refletir juntos ali aquele grupo que vai apresentar, que vai levar os Evangelhos para as salas. Bom, nessa sala então, aquilo que eu comentei, nós em grupos pequenos fazemos essa reunião, fazemos a leitura do texto e daí eu trago como foi para mim a vivência desse Evangelho na semana. Coloco ali e cada um vai se posicionando. O que nós tivemos de positivo de tudo isso? Somente o atendimento fraterno. Por exemplo, sexta-feira, como nós temos 3 salas de Evangelho, hoje praticamente a gente não tem mais o atendimento fraterno na sexta-feira. E nós utilizamos do Evangelho também como uma terapêutica para aquele que está fazendo um tratamento na casa. Então, quando ele passa para o atendimento fraterno e nós percebemos aquela angústia dele, falamos assim: olha, você tem condições de chegar às 19 horas? Porque o nosso Evangelho às 19 horas ou às 9 da manhã. Se ele não pode à noite, ele tem a oportunidade pela manhã. O Evangelho, quando ele é realizado, são meia hora de Evangelho, entre a leitura e as reflexões, depois passa por passe individual para todos que estiverem na sala, a água, né, depois no finalzinho a gente faz a prece final, tem a água terapia lá também, nós colocamos os copinhos de água, cada um sai e toma sua água também. Então veja, nós utilizamos daí esta dinâmica do Evangelho como uma terapêutica para o atendimento fraterno. De uma das terapêuticas que nós, além da palestra, do passe individual no Evangelho. Qual é também a razão disso? Que eu achei também um divisor de água muito importante para mim, é o seguinte, por exemplo, hoje aqui, Cláudio e eu estamos aqui falando para vocês, a gente vai abrir para vocês fazerem pergunta, tudo, mas, por exemplo, numa palestra pública, às vezes não tem condições, né? É só a gente falando e o público ouvindo. No Evangelho, não, todo mundo deve participar. Esse que é legal do Evangelho, isso que engrandece o Evangelho, e o mais interessante é que aquele que passou pelo atendimento fraterno e teve ali dentro da terapêutica que foi sugerida a ele o Evangelho, quando ele vai para a sala do Evangelho e ele começa a perceber que as pessoas começam a se posicionar e trazem os conflitos dele, ele fala assim: opa, eu não estou sozinho, a dor não é só minha, outros também têm a mesma dor que eu passo. Vocês percebem a terapêutica do Evangelho, a importância da terapêutica? Porque, gente, a gente estava comentando com o Cláudio, né? Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele afirma isso daí, né?
ninguém irá ao Pai senão por mim. É a aplicação desse evangelho. Porque é evangelho, terapia em grupo. Exatamente. Ao se colocar, as pessoas têm essa possibilidade, né, de tirar aquilo que está incomodando, né, na sua intimidade e poder compartilhar com as pessoas. E isso já é um fator positivo no processo de, como é que a gente diz, de abrir a oportunidade de reflexão para aquele espírito, para que ele possa enxergar alternativas de solução para a dificuldade que ele está vivenciando. Porque a gente, no atendimento fraterno, nós não temos pílulinha mágica que distribuímos para as pessoas com a solução dos seus problemas, não é isso? Não é? E lá, ao se abrir, ao se colocar, que é livre, faz, é espontâneo, né? Faz quem não quer entra mundo e sai calado, sem problema nenhum, não é isso? O tratamento por parte da espiritualidade acontece da mesma forma, até que a pessoa se sinta segura em estar se colocando diante do grupo. Mas isto começa, né, dentro do processo de tratamento espiritual que ele está recebendo, já permitindo a ele, né, se perceber diante da sua própria dificuldade, se perceber, como o Alberto falou, diante da dificuldade dos demais, que às vezes são semelhantes, não é isso? E isto vai trazendo um conforto para o espírito, né? Não vai se sentindo sozinho e abandonado, né? E aí facilita o processo de recuperação que a espiritualidade realiza com esse espírito, né? Permite que ele abra as possibilidades psíquicas para que a espiritualidade possa atuar com maior intensidade. O amigo o anjo da guarda dele vê uma brecha e fala: é por aqui mesmo que eu vou ajudar esse camarada. Até agora eu não consegui fazer grande coisa. Não, mas aqui agora eu consigo. O Evangelho proporciona esta oportunidade de ação, não da nossa parte, mas da parte dos nossos amigos espirituais, que ficam esperando o momento adequado a esta brecha para que eles possam atuar no psiquismo do espírito que necessita de tratamento. Na quarta-feira nós utilizamos o Evangelho antes dos nossos estudos. As quartas-feiras na nossa casa são os estudos doutrinários. Então, nós tínhamos um hábito lá de quem precisasse de passe, tinha umas equipes de passe, lembra, gente? A gente chegava lá, às vezes a fila estava enorme para tomar um passe e as aulas estavam iniciando 8 horas. Quando nós implantamos o Evangelho a partir das 19 horas, aquele que sente necessidade do passe, ele vem para o Evangelho. Olha a terapia aqui, que interessante. Nós quebramos esse problema, porque às vezes a pessoa entrava na sala de aula, depois de 15 minutos que a aula tinha iniciado. Ficava lá na fila para tomar um passe. Tinha poucas equipes, então nós formamos também. Então vejo a terapia do Evangelho, o quanto ele pode ser útil para nós, na nossa casa, e para nós particularmente. Porque hoje, que nem Cláudio e eu, que somos expositores da doutrina lá na nossa casa, eu particularmente, quando eu pego o Osmar, que o nosso do departamento doutrinário, que nos passa os itens de palestra na nossa casa, o que eu faço com aquele tema? Eu tento aplicar ele eu recebo um mês antes. O que eu tento fazer? Aplicar ele no meu dia a dia. Depois vou para a palestra e divido isso daí com o público. Então eu sei que ela primeiro serviu para mim. Eu só dividi com o público. E no Evangelho é a mesma coisa que nós estamos fazendo. Agora, só que o Evangelho nós estamos dando a possibilidade para que todo mundo possa participar. Como o Cláudio falou, você pode chegar lá e falar: não gosto de falar, de me expor. Não tem problema nenhum. Você vai ser recebido do mesmo jeito. Mas percebemos que então que essa mensagem do Cristo, além de ser uma mensagem belíssima, além de ser uma mensagem de extremo consolo, ela também tem uma grande utilidade na nossa vida quando nós conseguimos aplicar ela a nosso favor. A gente vai fazer com o Evangelho, até por sugestão do Wagner, a gente vai fazer com vocês o Evangelho, mas talvez agora seria interessante verificar se tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso que a gente colocou. Depois a gente vai fazer o Evangelho. Como vocês determinam, quando vocês pegam essas dúvidas, quando vocês estão estudando para ser décimo? Isso. Como vocês determinam quantos itens vocês vão estudar? Se é o item todo, se é metade do item? Isso. Como vocês levam? Legal.
Na verdade é feita uma divisão, às vezes até por item mesmo. Capítulo 10, item 1 e 2. Ao item 1, por exemplo, vem lá a passagem evangélica. Item 2 é um esclarecimento do Kardec. Pega aquele item e trabalha durante a semana. No exemplo que nós vamos passar aqui, que vai ser a semana que vem, nós vamos estar falando sobre atire a primeira pedra, que é a mulher adúltera, que nós estamos tratando, né? Esse nós vamos tratar 2 semanas. Já teve caso, no mesmo item, a gente tratar mais de uma semana, pela importância. Entendeu? Mas não é o item, aquele, por exemplo, no décimo, entra no subtópico. Isso. Tem um título e daí um texto. Na verdade, são os itens do médico. Isso, exatamente. Não, então também a gente vai pegar o subtítulo ali, mas se o subtítulo ali da divisão tiver 3, 4 tópicos, a gente divide. No preparo do Evangelho, a gente vai pegar qual o foco, entendeu? Qual o foco daquela lição, entendeu? Uma dúvida minha, vocês apresentaram lá, né? O pessoal já expõe no mesmo dia, na mesma hora, ou faz a reflexão na semana? Você comentou que tem uma reflexão durante a semana e daí o pessoal pode comentar, é isso? Tá, veja, você diz do preparo do Evangelho. Ou na aula mesmo, bom, na apresentação. como na maioria das vezes os grupos são quase os mesmos, com exceção de alguns, então quando você está expondo o Evangelho, colocando ali a situação, você conversa com a pessoa, olha, pensa nisso durante a semana, daí traga para a gente vídeo se você quiser a semana que vem. A gente dá início, um novo tema às vezes, mas dentro daquele capítulo, alguma coisa a pessoa se coloca. Minha semana foi assim, minha semana foi assado. Puxa vida, eu não consegui ali, eu tive um desentendimento, não consegui segurar, falei, depois me arrependi. Acontece. É muito interessante. E esses grupos são de quantas pessoas? Como a nossa sala, com todas as limitações que nós tivemos agora do bombeiro, tudo, a nossa sala tem 15 lugares. Aí nós temos 2 salões, um salão embaixo de 135 lugares e um salão em cima de mais 100 lugares e algumas salas com 15 lugares. Tá. O ideal é sempre um grupo pequeno, em torno de 15. E a quantidade de trabalhadores, de colaboradores que vão aplicar esse evangelho. Perfeito. Então, cada sala vai ter pelo menos 2 expositores. Sempre em dupla. Sempre em dupla. Tá? Sempre em dupla de expositores. E também é importante ter passista, porque todos vão tomar passe. Se não sobrecarrega, os próprios expositores têm que se deslocar para dar passe. Então é conveniente que os passistas estejam preparados fazendo parte de cada sala, de cada grupo. Então as pessoas vão Na sala, exatamente. Então nós iniciamos, fazemos a prece inicial, fazemos a leitura do texto do Evangelho, depois refletimos junto em meia hora, terminou meia hora, nós passamos para o passe individual, todo mundo toma o passe, depois fazemos a prece final, né, uma vibração ali pelo grupo e a água frutificada. No máximo em 40 minutos, A ideia é está liberado. Porque No depois, máximo 40 no minutos. nosso caso, às 20 horas já tem palestra ou tem estudo, né? Na verdade, quando a gente faz evangelho na casa, é esse tempo que é recomendado, né? Isso. Exatamente. E nós nos disciplinamos a fazer no máximo em 30 minutos o evangelho, para os minutos restantes ficar para a fluidoterapia. Por passe. Então, seriam 2 expositores mais Passistas. quantidade. Aí vai depender Pode das ser que até os próprios possibilidades. participantes sejam. Não. Isso, tem. Porque é aberto ao público, né? Nosso evangelho é aberto ao público, mas, que nem, por exemplo, na sexta-feira, a grande maioria dos colaboradores dos trabalhos de sexta-feira já vêm para o evangelho porque se preparam para o trabalho já também. Na quarta-feira é o dia que a gente tem as turmas de estudo. Todos os estudos que a gente faz na casa é de quarta-feira. Então, são todas as salas do prédio da Tamandaré e todas as do prédio da Ferreira Leão. Não sei quantos são, gente. Tem ideia de quantas salas? Quantas Expositores de salas, nós temos quase 60 expositores. Não é? E de alunos, nós temos em torno de 300 pessoas. Então, Dividido nos 2 prédios. de quarta-feira. Aí o que acontece? Chega a época de férias, não tem estudo.
Então, Natal, Ano Novo e o mês de janeiro, invariavelmente não temos estudo, só começa em fevereiro. O que acontece? A gente deixa de ter o Evangelho nas salas separadas, né, e temos o Evangelho somente no salão térreo da nossa casa. Aí faz um círculo enorme, né, e temos lá em torno de 30, 40 pessoas também, né, na quarta-feira. No mesmo dia, mesmo tendo férias, dia e horário. os estudos, né? Evangelho não tem interrupção, gente. Não tem. Pode parar a palestra pública, para o grupo mediúnico, né? Para isso, para aquilo. Evangelho não tem férias. Se fosse em casa mesmo. Tá certo? Isso, exatamente. Naquele dia, naquele horário, todas as semanas do ano inteirinho. Julho, dezembro, janeiro, inclusive. Feriado, dia santo. Pra gente não tem diferença. É um compromisso que nós assumimos com Jesus. Tem um outro grupo que ele não falou, né, de evangelho, que é um grupo fechado. Todos esses evangelhos que ele diz é aberto, né, nas segundas, nas quartas e nas sextas, à noite, segundas, quartas e quintas de manhã. Tem um que é fechado, terça-noite. É somente para os trabalhadores dos grupos mediúnicos. Na nossa casa, né, somos acho que 8 grupos, ou 10, alguma coisa assim, entre os da tarde e da noite, né? Então nesse dia não tem outras atividades. Então a gente tem, né, o Evangelho às 19 horas, mas é somente para os trabalhadores dos grupos mediúnicos. Nesse caso, atende basicamente os da noite, né, que chegam, participam do Evangelho, depois se distribuem para as diversas salas de trabalho mediúnico. E vocês não estão tendo falta de trabalhadores mediúnicos lá? Falta de trabalhadores? Tem de médico lá? Para atender? Olha, a gente... Compromissado, né? Compromissado. Você vê, nós somos, né, acho que é isso, de 8 a 10 grupos mediúnicos, que funcionam, tem um deles, sei lá, uns 50, 60 anos, né? Tem outro que deve funcionar uns 20 anos, 30 anos. Tem um outro, o que eu participo, nós estamos há 12 anos no grupo mediúnico, né? E tem um mais novo, que acho que é o caçula, tem 2 a 3 anos de idade, mais novo grupo mediúnico. E só não tem mais grupo mediúnico porque nós capacitamos, teoricamente, nós tem um estudo que é estudo da mediunidade, né, que inclusive nós é que damos o pessoal, né, estudo da mediunidade. Tinha 1 ano e meio de duração, agora tem 1 ano de duração, mas é só teoria, não tem prática, porque nós não temos condição de abrir novos cursos, aliás, novos grupos mediúnicos na casa. Para ter grupo mediúnico, eu preciso ter médium passista, eu preciso ter médium de sustentação e eu preciso ter dialogador capacitado e treinado, né? E nós não temos isso na casa, né? Tanto que temos como meta, no próximo mês, montarmos o programa do curso de dialogador. Você que dá curso de dialogador, que eu já vi aí, né? Então a gente deve fazer isso no semestre que vem na nossa casa, para então fazermos a capacitação do pessoal. Quem sabe daqui mais uns 2, 3 anos abrir novos grupos mediúnicos já com trabalhadores capacitados. Se não, não tem condição, não dá para abrir. Mas os que têm, invariavelmente, já tem bastante tempo dentro da casa. E o Evangelho de terça-feira é especificamente para esses trabalhadores. É terapêutico, né? Então, aqui é uma pergunta, né? Por favor. As funções dos trabalhadores, elas são permanentes ou existe esse ciclo que ora é passista, ora é trabalhador? Existe essa meta para ajudar o crescimento coletivo? Perfeito. Na verdade, uma das razões desse preparo que nós fazemos do Evangelho 2 vezes por mês é justamente capacitar. É nos capacitar. Por isso que, na nossa casa, o que nós fizemos? Nós temos 3 grupos que preparam o Evangelho. Então é dividido. Neste mês tem um grupo que ficou incumbido de preparar o Evangelho para nós.
nós vamos lá para a reunião, como nós fomos hoje, das 8 às 9, e lá é exposto para nós o que foi a reflexão do grupo ali. Então, entendo eu que ali nós estamos conseguindo capacitar esses colaboradores, né? E, obviamente, que nem nós, que fazemos ali a aplicação do Evangelho, também, às vezes, precisamos dar o passe. Às vezes, também, eu vou para o Evangelho só para ouvir. Eu não quero expor. Não quero expor o Evangelho. Eu quero ir para ouvir, porque eu estou precisando. Então, eu vou lá, fico sentadinho, ouço, faço minhas reflexões, mas pela necessidade mesmo, né? Porque nós vamos perceber, gente, que o Evangelho é para nós. É para a intimidade de cada um de nós. Por isso que eu disse que, para mim, foi um divisor de águas. Porque tinha aquela preocupação do conhecimento doutrinário. O conhecimento doutrinário foi fácil, né? Você vai estudando, você vai, tanto que você vai vendo, vai ficando fácil. Mas e aplicar isso? O Evangelho me trouxe esse recurso. Como que eu aplico no meu dia a dia? Eu achava que tinha que ser coisa grande. Eu achava que tinha que estar hoje aqui como Alberto, e como o Cláudio falou, daqui 5, 6 anos eu ser um anjo já. Impossível. E nós temos um problema sério agora, né? Nós não temos mais nem hospital psiquiátrico. Se eu ficar louco, não tem nem hospital psiquiátrico, né? Para ir, a família que vai ter que suportar. Então, a dinâmica do Evangelho tem sido fantástica. Mas olha, eu penso que nesses dias que nós fazemos o preparo do Evangelho, é um momento também de capacitação dos colaboradores. Essa parte da reflexão do Evangelho, como vocês conduzem ela para não virar uma choradeira, uma lamúria, uma reclamação? Perfeito. É isso aí. O Cláudio até tinha comentado que a gente não tem nenhuma pílula mágica para a pessoa. E eu, particularmente, eu não entro na questão dele. Eu não entro na questão quando a pessoa vem, traz alguma coisa, e às vezes a coisa é grave mesmo, você percebe. Então, o que você faz? Fala, bom, aqui Jesus está dizendo para nós isso, trazendo o que Jesus disse, que a doutrina espírita está nos orientando. Se eu vejo que a coisa toma uma proporção maior, eu convido a pessoa depois ali sozinho com ele para que ele passe pelo atendimento fraterno. Porque senão é isso aí mesmo, você tem toda a razão. E não tem esse objetivo não, de dizer para a pessoa o que ele precisa fazer. Não é nem esse, né? Não temos essa estrutura. Exatamente. O Evangelho ele vai funcionar de uma forma que eu recebo tudo aquilo e ter um período de maturidade do conhecimento para depois começar esse processo de renovação. Fala, puxa, isso foi tão bom para mim isso agora, então eu vou tentar fazer isso. E às vezes tem sucesso, e às vezes tem insucesso. Então é por isso que ela tem. Exatamente. E é muito interessante, viu? Porque nós temos casos gravíssimos que vinham, questão de suicídio, depressão profunda, onde a pessoa passa lá pra gente e fala assim, Alberto, tudo bem? Eu já estou estudando, já estou fazendo, mudou completamente. Por quê? E não perde o Evangelho, uma vez por semana, não perde o Evangelho. Porque a dinâmica do Evangelho, gente, é muito interessante. Vocês vão perceber, na hora que vocês aplicarem na casa de vocês, vocês vão perceber que quando forma aquele grupo, e aquele grupo começa a refletir junto alguma coisa, vocês vão perceber a evolução de algumas pessoas. Justamente porque ele vai perceber que ele não está sozinho. Quando chega o atendimento fraterno, eu chego aqui para vocês, aqui na Casa Espírita, e falo assim, ó, eu não sei mais que caminho seguir, eu não sei mais o que fazer da minha vida, para mim, o último recurso é aqui. Vocês já não tiveram várias coisas disso? Tiveram ou não tiveram? É o que acontece. Aí você convida a pessoa, fala, olha, nós temos Evangelho agora 19 horas antes do atendimento, que a pessoa chega desesperada para o atendimento. Fala, passa primeiro pelo Evangelho, aproveita o Evangelho, que o atendimento vai ser só depois do Evangelho mesmo. Às vezes a pessoa nem fica para o Evangelho, ela nem faz atendimento. Ela começa a frequentar o Evangelho, já auxilia. É uma terapêutica fantástica, gente. Da mesma forma, passa pelo atendimento e a gente encaminha para o Evangelho. Exato. Como forma, né, de fazer o tratamento dela, né, o tratamento a médio prazo. Um harmoniza o outro, né? Exato, se complementam. Só gostaria de comentar com vocês a respeito dessa pergunta se trabalha medicamente, se trabalha na fisioterapia. Eu acho que a partir de um período de convivência no Evangelho, discutindo, conversando, toda aquela coisa, o próprio grupo vai fazer com que eu comece a refletir comigo mesmo e comece a descobrir os meus talentos. Então, às vezes eu faço uma coisa e vou querer fazer outra também, porque eu me julgo capaz, talvez eu sinta e tem essa possibilidade. E juntamente com esses coordenadores da casa, por que não fazer uma outra atividade diferente daquela que eu já faço? O Evangelho consubstancia também para isso, consubstancia
para o processo de renovação e para trabalhar com mais eficácia. Capacitação na casa. Isso, perfeito. Lembre-se, Evangelho é compromisso com Jesus, gente. Não é nada que estou fazendo a caridade, vou ajudar este, aquele outro, não. É um compromisso que eu trago. É um compromisso de estar lá toda semana. É um compromisso de estar lá há 15 dias nas reuniões com um grupo onde nós vamos nos preparar através das nossas reflexões para depois levar para aquele outro grupo de pessoas. Então, é dedicação, é renúncia, mas é extremamente gratificante que através dele eu posso me conhecer. Eu posso perceber as minhas próprias falhas, as minhas próprias limitações. Através dele eu posso movimentar a minha vontade para começar a fazer as coisas diferentes a partir de agora ou a partir de amanhã, se eu quiser. Mas isso está ao meu alcance, coisa que antes eu nem percebia. Invariavelmente eu via o Evangelho e achava, poxa, mas isso aqui é bom para minha filha. Isso daqui, ó, minha sogra precisava ver isso. Minha mulher está aqui, ela está aqui para isso. Evangelho era para isso, invariavelmente. Não é. Evangelho é para quê? A hora que eu falo para a esposa determinada coisa, não é? Eu já sinto, né, a vibração aqui diferente hoje. Tá vendo? Eu acho que eu penso com os meus botões, eu acho que falei o que não devia. E aí vou, né, refletir comigo mesmo a respeito daquela minha fala para minha esposa. Né? Por que eu falei isso? Não é? Qual é o significado? Se eu estivesse no lugar dela, eu iria gostar de estar ouvindo isso do marido dela? Não. Se eu não gostaria de ouvir, por que é que eu fui falar desta vez? O que me movimentou? Não ter parado para refletir antes. Então, ainda estou vigiando pouco os meus próprios pensamentos. Que o grande desafio que eu tenho como espírito é vigiar os meus pensamentos. Eles aparecem e eu faço as coisas, né, ainda no piloto automático. E eu preciso aumentar o número maior de vezes em que eu reflito e sair o quanto antes do piloto automático, que causa para mim mesmo constrangimento. Né? Aqueles conflitos que eu posso evitar. Não tem por que ficar mais dando vazão, né, aquelas bobagens que eu faço. E o Chico diz, né? Segurar o bolinho de água da paz. Isto. Não é? Assim, eu tenho que parar isto. Né? Não posso simplesmente, né, bater ou levou. Né? Irrefletidamente colocando, exteriorizando aquilo que eu penso. Né? E o Evangelho me auxilia neste processo. E à medida em que eu vou me sentindo confortável em viver desta forma, eu também tenho mais segurança em oferecer esta alternativa de solução para as pessoas durante o Evangelho. Né? Inclusive aqueles casos cabreiro, né? Vem, né, para nós, o atendimento fraterno manda, o suicida. Vem aqueles que estão sendo obsidiados, não é isso? Vem aqueles que passaram pelo processo de traição do marido, da mulher, disso, daquilo. Então vem aqueles problemas que, como o Alberto falou, nós não vamos entrar no detalhe do problema ali, principalmente porque o tempo é muito curto. Mas o que diria Jesus se estivesse aqui diante desse nosso irmão? Então, isso, para que ele possa, né, estar percebendo, né, que a gente, além do acolhimento, está pontuando uma alternativa de solução para a reflexão dele, já que é ele, como cada um de nós, é que vai encontrar a solução para o seu próprio problema. Ninguém vai solucionar, né? Vai vivenciar as nossas expiações, as nossas provas. Né? O máximo que a gente pode fazer é pontuar os ensinamentos de Jesus do Evangelho, despertar a reflexão e a pessoa então começar a perceber a dimensão do problema. E às vezes verificar que ele não é tão grande quanto parecia no primeiro instante. E aí a pessoa já se sente mais confortável. Isso abre, né, as possibilidades dela escolher um caminho diferente para a existência dela, sem complexo de culpa, que é uma coisa que a gente aprende com o Evangelho.
não é? Muita gente olha o Evangelho e fala, isto é impossível de fazer. Não dá para viver o Evangelho. Não dá. Eu só não posso querer ficar me lapidando com o chicotinho, porque eu ainda não consigo fazer as coisas. Eu tenho que ter para mim a clareza de que eu trago muitas limitações. Preciso conhecer estas limitações e preciso desenvolver os esforços para no decorrer do tempo, que eu não sei quantas reencarnações tem, eu conseguir ser um homem de bem que o Evangelho no capítulo Sede Perfeito me diz que eu preciso ser. Quantas reencarnações? Não sei. E também não me preocupo com elas. Mas sei que vou chegar lá um dia, que isso demanda esforço. E este esforço eu já me proponho a fazer hoje em dia. Dentro disso, né, que você estava, vocês estão expondo, das pessoas se abrirem, porque isso acontece, né? A gente está vivendo um momento que as pessoas querem falar, né? As pessoas desabafam problemas muito pessoais, assim, na internet, né? No Facebook. Então, imagino que no grupo, No Evangelho também o Evangelho deve acontecer muito mesmo. Na verdade, não é uma questão, eu só fiquei pensando aqui que isso também é uma forma das pessoas que participam delas se envolverem, né, a compreensão, né, com o problema do outro, né, compreender, ouvir com discrição, né, porque o que você ouve nesse tipo de Sim, atividade, você não sabe, é do né? grupo e às vezes você precisa pontuar isto para o grupo, não é? Quando alguém coloca um problema extremamente íntimo, a gente pede ao grupo, né, para que aquilo fique efetivamente lá dentro, que não comporta sair da porta para fora e fazer qualquer tipo de comentário que seja. E às vezes acontece conflito também, claro? Sim, porque a pessoa coloca o seu problema, aí alguém, não é, com muito ou com pouca experiência, não é, se acha no direito de julgar aquele que está se expondo. Imagina, ele precisa de acolhida, e tem um que chega e desce uma bordoada, e a gente tem que conduzir a coisa de forma a desenvolver a compreensão. Então, nesta hora em que alguém jogou a crítica em cima do problema que aquele expôs, de forma às vezes até constrangida, mas que se julgou, né, em condições de expor o problema, a gente tem que trazer, né, a compreensão. Como é que Jesus fez com a mulher adúltera? Ele saiu atirando pedra? Não. Então, nós temos que na hora buscar os recursos e o amparo da espiritualidade que nos inspire e nos intui neste momento, o que no Evangelho eu posso trazer, né, de Jesus, para poder mostrar para este companheiro, sem ofender, que a sua crítica, ela não ajudou aquele outro que precisa de amparo e assistência. Então eu preciso trazer nesse instante para que ele possa refletir, mas sempre colocando o exemplo de Jesus e o outro, então pontuando para ele, né, dentro daquela dificuldade, não é, qual é a posição da doutrina espírita, não é? Lembrando que o Evangelho ou a doutrina espírita, não é, traz para nós o conjunto de esperança. Esperança. Então, por isso, nada, não é, de eu ficar ruminando a minha culpa, mas de eu olhar as possibilidades que eu como espírito trago de fazer melhor nesta reencarnação. Não importa, não é, se o meu problema é ter cometido um aborto, não é problema se ter traído meu marido, minha mulher, quem quer que seja, se eu tenha cometido suicídio, não é, ou se eu tenha roubado, matado, feito a atrocidade que eu tenha cometido. Não nos cabe ali julgar quem quer que seja, mas muito pelo contrário, né? Acolher, consolar e levar esperança para aquele espírito, para que ele possa enxergar a luz no fim do túnel. O Evangelho pode proporcionar isso. Junto um pouco do que ela perguntou e do que o Gustavo falou, das pessoas falarem. As 15 pessoas, né, a gente tem que tentar dar a oportunidade de todas falarem. E se tem uma pessoa que ela está passando por uma aflição e ela começa a contar os detalhes e se alonga pouco. Tesoura, né, Alberto? Tem que Como ter cortar muita caridade, sem isso, muita caridade, muita. Né? Porque primeiro a gente já começa dizendo que o Evangelho, pelo curto espaço de tempo, conforme
a dinâmica do Evangelho, a gente tem que encerrar para o horário. Então a gente já dá essa deixa na entrada, né? O Evangelho justamente isso. Tem um caso específico que acho que é legal trazer aqui, só para, antes da gente fazer o Evangelho, que a gente já está bem adiantado aqui no horário. Tinha um senhor que chegou nos nossos Evangelhos na sexta-feira. Ele entrou na sala e ele não parava, ele estava sentado e as pernas dele, sabe aquela coisa, se percebia que a pessoa estava agitada. E ele usava umas pulseiras aqui, aquele barulho, ele não parava, ele ficava... E a gente começou a expor o Evangelho e tudo coisa e tal. Uma hora ele pegou e falou assim, eu não aguento isso daqui, e saiu e foi embora. Tudo bem, deixamos, né? Semana que vem ele veio e sentou, a mesma coisa, aquela agitação, aquela coisa. Mas ele ficou até o final. Aí ele chegou no final e falou assim, ó, para mim eu não consigo fazer isso. Mas está tudo bem, senhor? Não, está tudo bem. Eu tenho um problema sério com uma filha minha, coisa e tal, não consigo me reconciliar com ela, papapá. Passa pelo atendimento fraterno. Não passou. Aí veio mais uma vez, mais umas 2, 3 vezes ali, daquele jeito agitado. Aí a gente conseguiu convencer, ele passou pelo atendimento fraterno e começou a frequentar mesmo o Evangelho, totalmente assim modificado, né? Aí um dia ele se abriu com a gente, ele falou assim, olha, eu tinha tal coisa assim, assim, assado com a minha filha, vocês me ajudaram muito, os evangelhos aqui me ajudaram, eu me reconciliei com a minha filha, eu estou em paz agora comigo. 15 dias depois ele desencarnou. Gente, mas a mudança dele assim foi da água para o vinho, do que ele chegou e do que ele era no final. Quando ele contou isso daí para nós, todos nós nos comovemos. Ele chorava que nem criança contando isso para nós. E a gente também estava chorando, porque de felicidade, de ver a reconciliação dele. 15 dias depois ele desencarna. Por isso ele tinha pressa. Exato. Não, você vê, mas veja a importância para eles foi esse evangelho, né? Veja a dinâmica. Inconscientemente, talvez ele tivesse percebido que já era tarde, né? E essa história poderia ter terminado totalmente diferente se vocês tivessem se incomodado com ele. Exatamente. Poderia ser totalmente diferente, né? Eu não posso esquecer de vivenciar no Evangelho aquilo que eu aprendo com o Evangelho. Então, mesmo que eu tenha que cortar, porque Evangelho não é atendimento fraterno. Então, ninguém pode monopolizar a atenção no Evangelho. No atendimento, sim, é exclusivo. Ó, todo o nosso tempo aqui como atendentes, eu também trabalho no atendimento fraterno, é para você. Se precisar, ficamos 1 hora aqui. Não é o costume da nossa casa, mas se precisar, ficamos 1 hora. Se precisar, ficamos 1h30. Né? Mas a gente precisa, com caridade, cortar. E temos que fazer isso no atendimento fraterno, no estudo. Na aula, tem gente que gosta de... Sabe? A pergunta da pessoa é uma palestra. Sabe? Ela pergunta e ela dá resposta. Né? Então ela faz a palestra. Exatamente. Então, eu preciso aprender com gentileza, com educação, com caridade, por caridade, a cortá-la. Por quê? Porque as outras também têm o direito de se manifestar. Né? Então, em benefício dela e em benefício dos demais. Não posso deixar, porque senão isso daí vai desmotivar as outras pessoas de participar. Então, temos que fazer isto. Mas é preciso ter habilidade para fazer. Não é, ô meu, para quieto aí, você já... Tem que ter o preparo, né? Uma técnica não quer fazer com que ela reflita sobre a possibilidade de ir ao atendimento fraterno. Sim, tem que convidar. Não, tem que ser claro, olha, o nosso tempo aqui é pequeno, né? É meia hora e as pessoas precisam se colocar. Então eu convido você a passar pelo atendimento fraterno. Primeiro de tudo, podemos ficar depois de terminar o Evangelho para a gente conversar. Né? E aí, particularmente, sugerir o Evangelho, o atendimento fraterno. Não, de forma nenhuma. Tá? Mas não podemos deixar que aquela pessoa, de 30 minutos, fale 10 ou 15 minutos só ela. Não dá. Sem chance. Tranquilo? Vamos fazer o Evangelho então para a gente perceber a dinâmica? Bom, nós começamos então o Evangelho com uma prece, né? De agradecimento pela oportunidade, né? Pedindo a proteção de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, porque nós sabemos que naquele momento o espaço ali, vai com Deus, tchau, o espaço ali já está preparado, né? E a espiritualidade sabe da necessidade de cada um, né? Nós estamos no capítulo 10 do Evangelho e nesta semana nós encerramos o item 9 e 10, o argueiro atrás.
Isso, o item 9 e 10, argueiro e a trave no olho, no capítulo 10. E começa assim. Então nós fizemos a prece inicial e vamos fazer a leitura agora da lição. É o item 9 e 10, o argueiro e a trave no olho do capítulo 10. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixai-me tirar do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso está em Mateus. Daí Kardec vem no item 10 e faz as suas reflexões, nos convidando também as nossas reflexões sobre o item, né? Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder-se mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto os morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia critiquizá-lo em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Veja, eu estou fazendo a leitura aqui de pé, né, pelo grupo aqui que nós estamos, mas lá também a dupla está sentada, viu? Nós estamos no mesmo patamar dos demais. O grupinho ali, nós estamos sentados também com eles, fazendo a leitura, e depois dessa leitura, eu costumo trazer essa lição para mim. Então, que nem neste caso aqui específico, como que eu olho para as minhas dificuldades? Como que eu vou então buscar aqueles vícios que eu trago dentro de mim? Como que então eu consigo, através desta lição, olhar primeiro para mim, para depois poder ter um olhar de compaixão para o outro? Então são as reflexões que eu começo a fazer. Como nós estamos no capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, porque nós, aqueles que são misericordiosos, obterão misericórdia, é o que Cristo diz na bem-aventurança. Então eu entendo aqui que mais esta lição aqui que está em Mateus, ela também é um convite para que eu seja inteligente. Porque qualquer coisa que eu faça fora daquilo que eu tinha padrão de realizar, ou seja, de criticar, de olhar o defeito do outro, que às vezes é um pequeno defeito, e não olhar para mim que tenho grandes defeitos, isso, se eu consigo fazer essa modificação aqui através desta lição, o que ela está tendo utilidade para mim? Muito. Ela está sendo útil porque eu então estou começando a me olhar como espírito primeiro, não como Alberto nessa situação que eu vivo hoje, mas como espírito. E como espírito eu sei do meu passado. Eu sei que eu tenho um passado, eu não sei o que eu não me lembro do que fiz, mas sei que boa coisa não foi. Então, eu passo então a entender que eu preciso hoje fazer o meu autoconhecimento, minha autoiluminação, antes de querer criticar ou de querer encontrar no outro os seus defeitos. É assim que eu entendo. O que vocês entendem da lição? A gente não deve julgar os outros, né? A gente não deve julgar os outros, e a gente também não quer que os outros julguem as nossas atitudes. Quando eu critico alguém, por que eu critico? Porque eu faço igual? Ou porque eu acho que faço melhor? Eu acho que Sou melhor, né? Eu acho que eu sou melhor, né? Então não faço aquilo, portanto eu posso criticar. Na realidade é o contrário, é isso que vocês falaram, né? Quando eu critico é porque aquilo me incomodou.
E quando alguma coisa me incomoda, é que eu estou me olhando no espelho e estou me vendo no meu irmão que tem aquela atitude, que faz aquilo. Então, aqui, o argueiro e a trave no olho, né, trata do meu espírito crítico. E eu exteriorizo habitualmente a crítica. Quando não concordo com alguma coisa, eu já vou falando aquilo que eu penso. Na maioria das vezes é silêncio. Não é? Porque, né, eu não sei se vocês se lembram do personagem do programa de televisão, que ele era um super sincero. Né? Então, não lembro dos atores, era um casal que fazia, né? Luiz Fernando Guimarães, é isso? Este é o outro. Então, poxa, sabe, eu me julgo no direito de falar tudo que me vem à cabeça para os outros, sem pensar se isto vai ferir, vai magoar outra pessoa. E falo porque eu me acho melhor, então, sou melhor efetivamente. O fato de ter pós-doutorando em, como é que o rapaz que morreu, pós-doutorando em astrofísica, né, me dá o direito, né, de falar o que eu quiser, a hora que eu quiser e chutar o pau da barraca? Não, de forma nenhuma. Não é isto que Jesus vem me ensinar. Muito pelo contrário. Eu preciso, como a doutrina espírita me explica, né, me perceber igual a todos os outros irmãos em humanidade. Posso ter algumas virtudes que o outro não tem, mas vou ter muito mais defeitos que ele tem em alguns outros aspectos da existência. E preciso ter consciência disso. Não é? Quando está muito em voga hoje em dia criticar os políticos, não é isso? Quando eu critico os políticos, quer dizer que eu me julgo melhor que eles. Eles são corruptos, eu não. Eu nunca colei na prova. Isto é uma atitude de corrupção. Então eu preciso, trazendo para mim, né, e vendo efetivamente, né, qual é o grau de crítica e aquilo que eu ainda faço disto. Ou se eu já fiz, se efetivamente eu já resolvi esse tipo de problema. Hoje eu não colo mais na prova, porque eu já introjetei que eu estou enganando a mim mesmo quando eu colo na prova, porque eu não aprendi absolutamente nada. Eu não enganei, não foi o professor, foi a mim. Porque o professor, para ele, tanto faz, se eu colar ou não colar. Quem precisa do aprendizado sou eu, ele já sabe. Agora, eu não colo na prova é porque eu não estudo mais. Então, eu preciso olhar aquele ditado que diz que é a oportunidade que faz o ladrão. Lá em Brasília eles tiveram a oportunidade. E aí eles se corromperam. E eu não tive a oportunidade, então eu não fiz a mesma coisa. Por quê, gente? Porque eu preciso aprender a viver o Evangelho tendo caridade para com aqueles que fazem todas essas coisas erradas, porque eu também faço as minhas coisas erradas. Não é? Será que eu nunca, não é, fui lá no doutor ou no dentista e peguei um recibinho de uma consulta que eu não fiz para declarar no imposto de renda para ver se eu aumentava a minha restituição? Será que eu lá no imposto de renda, naquela época em que a Receita não cruzava os dados, eu não declarava que pagava escola para as crianças e eu não tinha filho naquela época? Tudo isso é corrupção, gente. E eu preciso olhar e me perceber hoje no ensinamento que está aqui. Não é para o outro, não é para o vizinho, não é para o cunhado, é para mim. O pensamento é a origem de tudo e é onde eu faço o estrago maior. Depois eu posso potencializar esse estrago na hora que eu falo ou na hora que eu ajo. Mas o estrago está feito na hora que eu penso. Então, gente, eu tenho todo o direito de me indignar com a atitude deles. E hoje em dia a espiritualidade me fala que neste processo de transição em que a humanidade passa,
todas essas coisas vêm à tona, mas a corrupção existe desde sempre. Porque isso ainda está impregnado aqui na intimidade do Espírito. Será que eu cheguei para levar um lero, né, ali com o guarda, quando ele me parou na estrada, para ver se não dava para dar um jeitinho de não me multar ou não me guinchar? Ou com o fiscal da prefeitura, né, porque eu avancei na metragem lá, que o recuo era para ter 4 metros e deixei só 2 metros, na hora de fazer aquela reforminha na casa? Tudo isso é corrupção, gente. Não é só do pessoal lá em Brasília. Parar em fila dupla. Né? Oi? Parar em fila dupla. Isto. Né? Avançar o sinal. Furar a fila. O brasileiro gosta de fila, mas gosta mais de fila. Furar a fila. De andar pelo acostamento, não é? De andar na contramão, porque eu não quero ficar na fila. Eu sou mais importante, eu não posso ficar na fila. Será que tu é médico? Será que você vai socorrer um paciente que está morrendo? Então, quantas atitudes corruptas eu ainda guardo aqui dentro? Para que eu possa conversar comigo mesmo na minha consciência, como Santo Agostinho me sugere lá na questão 919A do Livro aos Espíritos, e me perguntar: ninguém tem do que se queixar de mim neste dia? Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para ajudar ao meu semelhante? Eu não fiz nada que contrariasse as leis divinas? Por que eu preciso trazer isto para mim? Porque olhando que eu ainda sou um devedor enorme destas leis divinas, na contabilidade espiritual, que eu possa então começar a ampliar a minha capacidade de ser misericordioso com o outro irmão, de ter compaixão dele diante das suas limitações, das suas dificuldades, de ser indulgente com as imperfeições que ele tem, e não me distanciar dele, não me afastar dele, E nem mandar embora. mas invariavelmente é que eu faço. Eu jogo a toalha no chão e, pô, não dá para viver mais. Você vai morar com a sua mãe e com o seu pai, eu vou morar com o meu, pronto, cada um pro seu lado. É por isso que a lição fala, né? Tire primeiro a trave do teu olho. Olhe para você. Veja o que você já... E um ponto também que me chamou a atenção nesta lição aqui, que eu fiquei refletindo bastante, é aquele finalzinho que Kardec coloca aqui, ó. Que quando ele fala do orgulho, ele fala assim, olha, o orgulho é a fonte de muitos vícios e também a negação de muitas virtudes. Quando eu acredito que tenho que criticar, que eu tenho que ser enérgico em relação ao outro, eu estou aqui barrando uma possibilidade de desenvolver virtudes em mim. Por isso que eu disse, esse capítulo para mim, ele me convida a ser inteligente. A ser inteligente diante da questão. Seja misericordioso, porque você vai obter misericórdia. E ser misericordioso, é compreender e amar em todas as circunstâncias da vida. Este é o entendimento que Emmanuel me sugere a respeito de misericórdia. Compreender e amar em todas as circunstâncias da vida. Logicamente, isso é um grande desafio, eu não sei como é que é para vocês. Eu tenho dificuldade de compreender, de amar, então eu deixo para a próxima reencarnação. Mais ou menos assim. Não, mas para algumas pessoas é mais fácil, em relação a outras pessoas, efetivamente, isso é bastante difícil. Agora, compreender eu já posso começar nesta existência. Mesmo que amar ainda seja difícil em relação àquela pessoa. Mas compreender já está ao meu alcance. Então, esta proposta, né, a compreensão, né, das dificuldades e limitações do meu irmão vai fazer com que, quem sabe, eu me disponha a me movimentar na direção dele. E quem sabe até me oferecer ajuda em algum instante.
o que vai possibilitar a nossa aproximação no tempo, porque é só o tempo que nos faculta, não é? A gente alcançar o resultado. Mais alguma coisa vocês refletiram na lição? Na minha vida, eu confesso que sempre tive algumas dificuldades de compreensão em relação ao Evangelho, mas há tempos atrás, eu sou uma pessoa, embora seja espírita, eu sou racional, bem racional. E vocês falando aqui, o que eu entendo dessa passagem do Evangelho? É quase ciência pura. Para se ter misericórdia, é necessário dar misericórdia. Não tem outro caminho, não. É assim, só vou receber misericórdia se eu der misericórdia. E com relação a essa questão de eu ser o melhor ou o pior, o mundo nos mostra que é disputa, né? Então tem aquela frase do Chico que diz assim: se eu me julgo melhor do que o outro, por que eu quero que o outro faça coisas melhores do que a que eu faço? Intelectualidade pura, não é inteligência. Se eu acho que eu sou melhor do que ele, por que eu quero que ele faça coisas melhores do que eu faço? Eu estou me julgando melhor do que ele. Então passa a ser um compromisso para a Evangelho de a obrigação de compreender, mesmo que me doa. Eu ainda não consigo me humilhar. Ser humilde é outra história. Mas às vezes a gente precisa ser humilde e às vezes precisa se humilhar. Quando eu me humilho, eu derrubo o meu orgulho. Imagino mais ou menos dessa forma. Eu consigo vencer esse crítico que eu tenho aqui dentro, que sou eu. Né? Preciso tomar cuidado quando eu falo que eu tenho aqui dentro, né? Porque senão eu vou transferir para outrem. Né? Os espíritas, tempos atrás, diziam, né, eu tenho um espírito. Mesmo os espíritas falavam isso. E aí o culpado pelas coisas erradas, né, era sempre o espírito, não sou eu. É o meu espírito que age desse jeito. É o meu espírito que faz essas coisas. Né? Só se for o meu obsessor, né? Porque o espírito sou eu, não meu. Né? Então, como é que eu vejo este crítico mordaz que eu ainda sou aqui dentro? Né? Eu posso amenizar isto sendo educado e gentil com as pessoas? Eu consigo, você falou das virtudes, eu consigo enxergar virtudes naquela pessoa que me criticou, que me magoou, que me deu a butinada na canela, que puxou meu tapete? Eu consigo enxergar nela virtudes? Porque este é um exercício que a doutrina espírita pede que eu faça. Apesar de toda a contrariedade que eu viva no momento, né, que eu procure abaixar a bola, né, sim, diminuir todo aquele vulcão que está, né, em ebulição aqui dentro, e a hora que o negócio estiver mais calmo, mais tranquilo, né, procurar me exercitar nisso, verificar naquela pessoa quais são as virtudes. A grande maioria dos casamentos se desfazem em determinado momento porque os companheiros não buscam relembrar as virtudes que eles viram no outro companheiro quando se conheceram e que fez com que eles se atraíssem. Logicamente existem exceções, mas eu enxergo só os defeitos e eu preciso, diante da dificuldade, me exercitar em ver a virtude naquele outro irmão, porque todos nós temos, né, o nosso lado ruim e o nosso lado bom. Então todos nós possuímos virtudes e é preciso que eu eduque o meu olhar de espírito, não do corpo físico, a ver, a perceber as virtudes que o outro tem. Talvez a partir daí eu seja mais compreensivo por ele também, senão eu sou exigente. E preciso parar de ser perfeccionista, viu, gente? Ser perfeccionista, infelizmente, é um grande defeito, não é virtude. Preciso me recordar que perfeito só existe um, que é Deus. O resto pode ser perfectível, né? Pode chegar próximo à perfeição, mas perfeito efetivamente é só Deus. Então por que eu quero que o outro seja perfeito quando nem eu consigo ser? Por que é que eu quero que faça do meu jeito? Não, tem que fazer assim.
Não, lava a louça desse jeito, guarda a roupa desse jeito, passa a roupa do outro jeito, não, guarda o carro desse jeito, põe as escovas lá em cima desse jeito. Como assim? E aí depois os relacionamentos vão, né, pelo ralo. Aí não dá certo. Então, diga. Não aponta o dedo assim, não, que não dá certo. Apontar, né, com o dedo em riste assim, pelo amor de Deus, aí entorna o caldo. É parede. Não, de jeito nenhum. Então, eu preciso olhar isto e ver, não é, que eu, desse, né, espírito tão crítico que eu trago, construído em tantas reencarnações, que já é tempo de desconstruir. É a proposta que Jesus me faz neste item do Evangelho. Não é? Ver o tamanho da minha trave. A trave, gente, é a viga de sustentação do telhado. Não é? Lá no nosso Irmã Francisca, no segundo andar, é um vão livre de fora a fora. Quantos metros tem lá? Sei lá, eu acho que 12 metros, se muito não me engano, de vão livre. Eles são os 12. Né? Uns 12 metros. Qual é, né, a grossura e a altura da viga que sustenta um telhado neste vão livre? Qual o tamanho da viga do MASP, do Museu de Arte lá de São Paulo? Porque lá também tem um vão livre. Né? Então, eu não enxergo a viga no meu olho, olhar o cisquinho, né? Eu fico cutucando as imperfeiçõezinhas pequenininhas que o outro tem, sem olhar as minhas próprias. Então preciso ir, sabe, deixando de lado este ser extremamente crítico que eu sou, me esforçando por compreender as dificuldades e as imperfeições que o outro tem, verificar o esforço que ele também faz por ser melhor, tentar identificar as oportunidades em que ele consegue vitória neste esforço, e as vezes em que ele também, apesar dos esforços, ele fracassa, como eu também fracasso. Quantas vezes eu já tentei fazer regime e não consegui? Você não precisa. Eu que preciso, né? Eu estou dando um exemplo. Mas veja, não, as coisas, né, que a gente, são coisas que a gente se propõe a fazer na vida nós mesmos e que fracassamos, poxa. E aí eu não posso relevar, né, o fracasso do meu companheiro, do meu irmão, poxa vida. E eu tenho que ser intransigente com ele, eu tenho que botar o dedo no nariz dele e falar que ele errou, que ele está fazendo errado. Quando vou virar as costas e vou eu fazer errado do outro lado com outro companheiro, né? Então, posso fazer melhor? Posso fazer diferente? Posso. Ó, se a gente tivesse na dinâmica do Evangelho em sala, a gente estaria agora, né, interrompendo e parando. E passando para a próxima etapa, que seria o passe. Aí vem a pergunta, mas não terminou da reflexão? A reflexão nunca acaba, gente. Acaba. Exatamente. A cada nova oportunidade é mais um ângulo que a gente não tinha enxergado antes e que a gente traz à tona, que a gente percebe, né, numa nova oportunidade de rever este item do Evangelho. E aí se percebe, fala, vou repetir que está muito bom, está muito positivo, está trazendo muito legal. Exatamente. Vamos fazer de novo. Sem dúvida. Não tem aquela rigidez. Aliás, tem o Evangelho da AME, Associação Médica Espírita que frequenta, que participa lá do Irmã Francisca também, eles estão num item do capítulo 5 há quase um ano. Lá é outra coisa. Bom, assim, ó, a nossa, a Viviane, nossa presidente lá da casa, já disponibilizou aqui para o Wagner aqui a possibilidade de formar aí pessoas que têm interesse de assistir o preparo do Evangelho e também nos Evangelhos que acontecem na casa. O Cláudio está aqui dia no Evangelho, você está na quarta. Eu estou na terça e na quarta. Na terça na fechada. Não, tudo bem. É possível até que uma, duas pessoas, né, possam chegar lá sem maiores problemas, mesmo sendo fechado. Né? Fechado o quê? Ao público. Não é um grupo que vai lá para aprender, né? Terça-feira, que horas?
É sempre 19 horas, sempre. Quarta-feira às 19. Eu também estou às quartas-feiras e às sextas-feiras às 19 horas nos Evangelhos da Casa. E depois também passar para vocês até pelo menos 3 preparos mensais dos textos que a gente fez, porque nos textos, além das reflexões, tem algumas perguntas e a gente indica a bibliografia que foi levantada aqui. Então, como tem 3 equipes que fazem o preparo, eu posso passar 3 meses de preparo para vocês terem uma noção para vocês, tá? E fica à vontade daí para vocês. Como é implantação, então acho que eles vai formar uma equipe e essa equipe pode ir lá ver. Isso, vai no preparo, primeiro, terceiro, Vai no sábado, trabalho, vai sábado, algumas vezes para acompanhar a dinâmica. Das Sábado, 8 às 9. das 8 às Primeiro 9. e terceiro sábado. Primeiro e terceiro. Mas daí é a parte da monitoria, por exemplo. O pessoal que pesquisa para passar. E os evangelhos é aberto a todo mundo. Quem quiser está à disposição. Bom, era isso, né, Cláudio? Sim. Basicamente era isso. Agradecer ao carinho, a caridade de vocês nos ouvirem e até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Obrigado. Obrigado.